a gente pode pegar um exemplo, que é um exemplo que a gente até conversou um pouco no A Grande Verdade, lá na Energia, já no calor do momento, que é o que aconteceu aqui na Cinemateca, né? O que aconteceu ali? Foi assim, foi um abandono mesmo? O governo federal abandonou aquele lugar? Olha só, o que aconteceu ali foi o seguinte, história verdadeira. A Cinemateca brasileira, ela era gerida por uma organização social chamada ACERP, Fundação Roquete Pinto, tá, né, que foi selecionada por meio de uma chamada pública e tal, etc. Só um parênteses, no começo do governo, eu ouvi um monte de zum sobre essa Fundação Roquete Pinto, que eles tinham enfiado um monte de gente lá. Então, vamos lá, é exatamente isso. Essa história que eu vou contar, você está certíssimo, tá certíssimo. Pois bem, né, então assim, no governo Temer se decidiu começar a implantação desse modelo de gestão por organizações sociais de instituições públicas, que é exatamente o modelo que a gente tem aqui no governo do Estado de São Paulo. Que é o governo que você foi o ministro. Funciona super bem, exatamente. Pois bem, então fizemos lá uma chamada pública, ganhou essa ACERP. Ok. Quando a gente foi contratar a ACERP no Ministério da Cultura, nós vimos o seguinte, que a lei de OS do governo federal diz o seguinte, que é uma coisa equivocada, mas é a lei, que uma organização social só pode ter um contrato com o governo federal. Não pode ter mais de um contrato. E a ACERP já tinha um contrato com o Ministério da Educação para fazer aquele TV Escola. Contrato esse muito maior em termos de volume financeiro e tal do que o nosso. Então, a saída que nós tivemos, como eles ganharam a chamada pública, foi então a solução encontrada, jurídica lá pela AGU, foi vamos fazer um adendo aqui ao contrato da ACERP com o Ministério da Educação. O Ministério da Cultura entra como interveniente, repassa o dinheiro para o Ministério da Educação e a ACERP então faz a gestão da Cinemateca. Beleza. E aí então fizemos lá, colocamos os recursos, a ACERP assumiu, botou gente qualificada, a Cinemateca começou a funcionar super bem e estava indo muito bem. Quando o Bolsonaro assumiu, e ele assumiu com uma volúpia em termos de aparelhamento do Estado maior do que a do PT. Uma coisa impressionante. Maior do que a do PT. Eles foram para cima de tudo que tinha. Então, eles foram para cima da ACERP. Ora, esse modelo de gestão por organização social, em tese, pressupõe o respeito à autonomia das organizações sociais. Uma descentralização, né? Você tá porque é para isso que serve. Porque senão você vai lá e coloca dentro da administração direta que o gestor nomeia e tal, não sei o quê. Não, você pressupõe que há um expertise, há um profissionalismo naquela entidade e é isso que você está buscando. Você diz, olha, eu não tenho isso, ele tem, então vamos juntar forças aqui, essa é a essência desse modelo, é uma espécie de uma parceria público-privada. Sim. Né? Então, mas eles não. Então é o seguinte, não, se a gente tem esse contrato aqui, vocês, a ACERP, tem que nomear aí para TV Escola, para Cinemateca, para o que seja a nossa galera, a nossa turma. Pô, ouvi muito essa história. Então, eles tentaram botar na ACERP um monte de militante bolsonarista, né? Começando pelo Ministério da Educação, mas também lá na Cinemateca. E aí o conselho da ACERP aceitou um, aceitou outro, aceitou não sei o quê, para tentar compor, para não... E tal. Mas quando eles viram que o negócio era uma enxurrada e que era um monte de gente também super incompetente que não ia conseguir dar conta do recado, eles barraram. E aí, como reação, aquele sujeito que eu me recuso a dizer o nome, que foi ministro da Educação... Meu pai amado. Um daqueles dois irmãos Metralha. Meu Deus. Ele foi lá e rompeu unilateralmente o contrato do Ministério da Educação com a ACERP.
Ao fazer isso, ele rompeu também o contrato com a Cinemateca. Com a Cinemateca. Caramba, cara. E aí a Cinemateca ficou acéfala. Só que, diferentemente do TV Escola, a Cinemateca tem espaços, equipamentos, máquinas, depósitos, filmes, acervo, coisas que precisam ser assistidas, acompanhadas, controladas e tal, não sei o quê. Ela simplesmente fechou, porque a SERP saiu de lá e não ficou ninguém. Então, essa é a situação da Cinemateca. Eles entraram com a visão de, se não for do meu jeito, eu vou destruir toda a cultura que tem. Porque eles são tão absurdamente inconsequentes que, assim, nessa tentativa voluptuosa e cega de se apropriar do Estado e de aparelhar tudo, de transformar tudo em fonte de dinheiro e caixa 2 e rachadinha e tal, etc., eles não medem as consequências do que eles fazem. Só que essas coisas têm consequências. Entende? Na hora que você põe uma pessoa especialista em turismo para comandar o patrimônio histórico do Brasil, tem consequência. Exatamente. Né? Ou um general de logística para tomar conta da saúde. Pois é, e você vê as vacinas chegando em estado errado e não sabe por quê. Entendeu? Exatamente. Mas, enfim, eu só acho o seguinte, que assim, foi um processo cheio de idas e vindas. Do ponto de vista dele, eles erraram com muita gente, até que finalmente eles acertaram, entre aspas, com esse Mário Frias, dentro do propósito de vamos destruir a política pública de cultura no Brasil, as instituições públicas federais e o máximo que a gente puder da cultura brasileira, porque você sabe, né, Paulo? Cultura é coisa de comunista. Exatamente. Né? Assim, claro. Eles isso, só não né? conseguem mais porque existem as secretarias estaduais. Né? Então, porque existem as estruturas estaduais e municipais, porque uma boa parte da cultura brasileira não depende do Estado, graças a Deus, porque os artistas e produtores são resistentes, são resilientes, porque cultura é uma coisa que as pessoas fazem com muita paixão e tudo que você faz com paixão faz com que você seja também mais resistente, né, às intempéries e às adversidades. Enfim, por N razões. Outra coisa, porque esse país aqui também, desculpe a palavra, é um país que é foda em cultura. A gente é muito bom nisso.